Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre a durabilidade dos doces. O que é a durabilidade dos doces? A durabilidade, gente, nada mais é o tempo que o seu doce ou os recheios, o seu doce, o produto final vai durar a partir do momento que você produzir tanto as bases, os recheios, se assim os seus doces tiver, até o momento em que o convidado da festa do seu cliente vai consumir esse doce. Então, a durabilidade é de extrema importância, é fundamental. Você já pode correr, pegar o seu papel e sua caneta, porque hoje nós vamos aprofundar muito sobre esse assunto e, como sempre, como é a finalidade dessas aulas, eu quero mostrar para vocês como essa durabilidade vai influenciar diretamente no seu faturamento e na lucratividade da sua confeitaria. A durabilidade é esse tempo que os doces vão durar. Então você precisa considerar que a durabilidade ela já está começando, o doce já está se tornando mais perecível a partir do momento que você começa a manipular, em que você faz a sua base, em que você faz os seus recheios e tudo, vários fatores, tudo que acontecer aí na sua confeitaria, toda a manipulação vai influenciar nessa durabilidade. E Shirley, qual é a diferença entre a sua durabilidade e a durabilidade de outras confeiteiras? Existe, afinal de contas, uma diferença entre as durabilidades? Ou todo pirulito de chocolate dura o mesmo tempo? Gente, existe toda diferença. Por quê? Porque um dos fatores que influenciam muito na durabilidade é a manipulação. A manipulação. Então, eu trabalho de uma maneira, a confeiteira X trabalha de outra maneira, a confeiteira Y trabalha de outra maneira. Então, quando vocês me perguntam, e de fato é uma pergunta que eu recebo muito no dia a dia, por direct, mensagem, no apoio. Shirley, quanto dura o pirulito de chocolate? Quanto dura o pão de mel? Quanto tempo dura o bolo? Não tem uma resposta exata para isso, porque a maneira como eu estou manipulando o meu doce vai influenciar a maneira como foi feita a asepsia da bancada, a higienização, como eu lavo as mãos, em que eu enxugo, se eu enxugo as mãos em um pano, o estado em que está esse pano, ou se eu enxugo com um papel toalha. Tudo isso, gente, vai influenciar e são critérios que tem que se tomar muito cuidado mesmo o tempo todo, porque definida a durabilidade do seu doce, lá na frente nós vamos falar sobre isso, definindo essa durabilidade, você vai trabalhar em cima dela. E se você queimar alguma etapa ou acontecer alguma mudança durante a manipulação, higienização da bancada, higienização das suas formas, dos seus moldes, a maneira como você guarda a pasta americana, falando aí dos doces decorados, tudo isso vai influenciar nessa durabilidade. Shirley, então eu posso seguir a data de vencimento que vem nos meus rótulos? De maneira nenhuma. Por quê? A data de vencimento de um rótulo, ela é voltada para a durabilidade daquele produto naquele estado conforme ele foi embalado. A partir do momento que essa embalagem é aberta e começa a ser manipulada, tudo começa a mudar. E o que a gente está falando aqui? A gente está falando de produtos artesanais, né? A confeitaria não se trata de produtos artesanais, não vai ser nada mais industrializado. Industrializados são apenas os insumos que a gente usa. Então, eu não vou seguir o vencimento, eu vou seguir a durabilidade que eu vou estabelecer para cada produto do meu cardápio de acordo com a manipulação
que eu trabalho de acordo com os insumos que tem cada doce. Todos os meus doces vão ter a mesma durabilidade? Não. Por quê? Porque depende dos insumos também, que é um outro fator, ó. Os insumos. Um doce que tem uma fruta fresca, uma fruta in natura, ele perece mais rápido do que um doce de coco, que tem que você agrega ali o coco seco. Um doce de coco em que eu usei a fruta fresca e um doce de coco que eu usei o coco desidratado vão ter durabilidades diferentes. Então, o estado dos insumos, os ingredientes que eu estou usando também vão influenciar, tá? E como você chegou a essa conclusão? Eu cheguei a essa conclusão fazendo testes, trabalhando, entrando no campo de batalha e fazendo muito doce. Em um certo momento eu pensei, eu preciso saber o quanto tempo isso aqui dura para eu entregar isso aqui com segurança para o meu cliente. Foi então que eu comecei a estabelecer padrões. Os padrões, sim, eles me levaram à durabilidade dos meus doces e até hoje eu trabalho com segurança em cima da durabilidade. Se em algum momento eu manipulei diferente ou entrou um funcionário, um ajudante que seja freelance e não sabe como que funciona a rotina na minha cozinha, na minha confeitaria e aí na sua também, e ele começou a manipular diferente, tem que ficar ligado porque isso pode vir a alterar e o seu doce não terá a mesma durabilidade de quando você está fazendo daquela maneira. Então, tem que seguir os padrões. Se você fizer o doce 10 vezes no ano, 10 vezes durante um mês, 2 vezes durante uma semana, se o seu ajudante manipular aquele doce, tem que seguir rigorosamente os padrões de higiene e de manipulação aí na sua cozinha para você manter essa durabilidade. E como eu fui descobrindo isso à medida que eu fui trabalhando, à medida que tinha ajudante que fazia, que burlava alguns padrões e alguns métodos que eu já tinha estabelecido, que às vezes era muito automático para mim, por sempre já estar trabalhando isso, e estou falando isso logo lá no início, quando eu comecei a testar os meus doces e estabelecer o meu cardápio, tudo vai ficando muito automático, porque você sempre está fazendo. E aí quando entra um ajudante, ou até mesmo pode acontecer de você se esquecer de higienizar uma bancada daquela maneira, ou na correria pega um pano que já não estava muito legal, ou um exemplo aqui, você está acostumado a passar o pano 3 vezes na bancada e depois secar e retirar toda a umidade. A umidade tem a ver com a durabilidade da pasta americana, é um fator que influencia, e naquele momento ali na correria você não retirou a umidade conforme como tem que tirar, como segue o padrão, e isso influenciou lá na durabilidade do seu doce decorado com pasta americana e pode ter gerado essa umidade, pode ter deixado esse doce mais perecível do que normalmente ele é. Então, a gente vai descobrindo isso à medida que a gente vai trabalhando. Então, vocês precisam ficar ligadas às reações e como o seu doce está reagindo diante de cada atitude, de cada manipulação que você toma aí na sua confeitaria. Logo quando eu comecei a fazer os doces pela primeira vez, eu já comecei a testar a durabilidade de cada um deles.
Shirley, como que eu vou descobrir a durabilidade dos meus doces? Eu te pergunto, você não me fala qual que é. A confeiteira X me falou que dura 10 dias o bombom de coco e eu fiz e o meu cliente reclamou comigo, falou que o doce de coco estava azedo, estava mofado, estava estragado. Mas o que pode ter acontecido? Você precisa testar, tá? Por isso eu vou colocar aqui até de vermelho, anota aí, ó, testar. É você que vai testar a durabilidade dos seus doces. Você não vai colocar um doce no seu cardápio sem testar a durabilidade dele, sem saber como você tem que manipular esse doce, desde o momento que você começa a abrir a embalagem para poder produzir as suas bases, seja de chocolate ou outros doces que têm receitas mais elaboradas, você vai começar a estipular padrões e evitar, se resguardar do que pode gerar uma umidade, do que pode gerar um mofo, do que pode gerar bactérias, que é quando a gente fala que vai azedar os doces. Então, você vai testar isso. Um outro teste muito interessante que eu fiz em todos os meus doces antes deles chegarem lá do cardápio e estarem pronto para venda, foi deixar um pronto ou fazer 1, 2, 3 experimentando eles até ver o máximo. Falei assim, deixa eu ver uma maçã decorada. Deixa eu dar esse exemplo aqui para vocês. Deixa eu ver quanto tempo dura essa maçã. Então, quando eu comecei a produzir, eu produzia 3 maçãs a mais. Eu julgava, olha como que é teste. Eu julgava, falei assim, essa maçã aqui, ela deve durar uns 3 dias. E aí, eu fazia 3 maçãs a mais. Isso pode acontecer em uma primeira encomenda que você está fazendo e você pode fazer essa encomenda sua no mesmo dia e entregar para o seu cliente, aí você está segura. Se um doce não durar nem um dia, já nem é um doce legal para você comercializar e colocar aí no seu cardápio, porque ele vai te trazer problemas sérios aí de produção. Caso você pegue uma encomenda maior ou você tenha outros produtos, ele vai te complicar. Então, o doce que dura um dia só já nem é legal para trabalhar. Vocês já podem cortar esse doce aí do seu cardápio. E aí, tem uma encomenda de maçã, minha primeira encomenda, não tem condição, tô começando, Shirley, não posso ficar fazendo coisa para perder, não. Então, você vai aproveitar a sua primeira encomenda e você vai fazer 3 maçãs a mais, usando o exemplo da maçã. E aí você entregou as outras para o cliente e deixou ali. Quando der o segundo dia, você vai partir a primeira maçã e você vai olhar. Gerou umidade, gerou líquido, a maçã apodreceu, a maçã tá azeda, o chocolate, aconteceu alguma coisa com o chocolate, com a pasta americana. Observa tudo que tem naquele doce. Observa tudo. Falando da maçã, eu falei aqui do que envolve, né, uma maçã, que é a maçã, o chocolate, a pasta americana na sua decoração. Observa como que ficou ali no palito, observa tudo. Olha, que legal. Já cheguei à conclusão de que eu posso fazer a maçã na véspera da encomenda. Depois, você vai pegar a segunda maçã no próximo dia e vai abrir, vai olhar. Olha que interessante, olha o estado, observa tudo. E vai fazendo isso, tá? De acordo com o tempo. Se o doce você acha que dura mais, você já tem uma noção, você pode começar a fazer isso a partir do segundo ou a partir do terceiro, do quarto dia. Aí às vezes um doce, um bombom de coco dura muito mais. Então você pode começar a estar fazendo para você aí não ter que fazer 7, por exemplo, 7 bombons, 7 trufas a mais para você ir partindo. Então você pode começar depois de alguns dias. Tem que fazer essa ligação para esse teste. Qual que é a ligação? Como ele foi manipulado, quais os insumos foram usados, padronizar isso aqui e analisar o teste como ficou. Eu já fiz teste de maçãs e elas duraram até mais de uma semana. Elas estavam
intactas. Ai, Sheila, então eu vou fazer a minha maçã uma semana antes. Não, você vai testar a sua durabilidade. E quando não tem necessidade de fazer um produto com tanto tempo de antecedência, o que eu faço? Eu enxugo e faço o mais próximo da data do evento. Por quê? Porque depois o meu cliente ele tem mais tempo para consumir. Então, gente, isso é muito importante. O tempo de durabilidade do produto ele não é só para a produção dele, mas para o consumo. Anota isso aí. Produção, para vocês não esquecerem. Produção versus consumo. Produção versus consumo. Eu descobri que a maçã dura 5 dias. Então eu vou produzir minha maçã 5 dias. Aí o convidado do meu cliente, ele vai na festa, leva a maçã para casa e come no outro dia e come a maçã azeda. E aí? Então, eu tenho que considerar isso aqui, produção versus consumo. Anotem, gente, isso aqui é muito importante. Produção versus consumo. Eu não uso o prazo todo para produção. Eu divido isso. Por isso que é tão importante, ao definir os doces que vão no cardápio, eu escolho doces mais duráveis. Por quê? Porque eu divido isso. Eu tenho um tempo bom de produção, de durabilidade do doce, e o meu cliente também vai ter para consumir esses doces. E isso para os doces decorados cada vez tem acontecido mais. As pessoas têm levado os doces para casa e têm consumido depois. Então eu divido esse tempo aí para que o meu cliente ele tenha mais tempo de consumir e eu também já me resguardo desse risco, né? Porque como que eu vou explicar? O cliente levou para casa, de um dia para o outro ele consumiu o doce e ele estava azedo. Como que eu vou explicar que já não saiu do meu ateliê azedo, que azedou de um dia para o outro porque a durabilidade estava na risca e ele já ia vencer e tal? Então a gente não entrega tudo assim muito à risca. Deixa eu contar aqui para vocês uma experiência, uma história que aconteceu comigo logo quando eu comecei a produzir as minhas maçãs decoradas. Eu não vendia elas diretamente. A minha irmã na época fazia doces, ela produzia, pegava encomendas para festas, e quando eu manifestei o desejo de começar a produzir essas maçãs decoradas, ela começou a vender essas maçãs nas encomendas dela, ou seja, as minhas maçãs faziam parte da encomenda dela como se fosse ela que fizesse mesmo. Eu divulgava aqui também, o que comecei a divulgar logo desde a primeira encomenda que eu estava fazendo, mas ela negociava, ela ia pegar uma encomenda lá de galinha pintadinha, eu fazia as maçãs e deixava na casa dela. Ou tinha vez também que eu ia para casa, acho que eu já cheguei a fazer maçã na casa dela também. Isso foi muito rápido, assim, por isso que eu não lembro bem ao certo, assim, com os mínimos detalhes. Mas lembro desse caso, porque ele fez essa experiência, eu aprendi, assim, sentindo na pele e logo já entendi mais um pouco, né, de como funcionava essa durabilidade. Eu comprei as maçãs e pensei, vou higienizar essas maçãs para adiantar. Vou higienizar essas maçãs para adiantar o processo delas aqui, já que eu não vou decorar essas maçãs hoje. Então eu lavei todas as maçãs, deixei elas bem sequinhas dentro de um cesto que ela tinha lá na casa dela. E depois, quando chegou no outro dia, as maçãs já estavam adiantadas, né? Segundo a minha falta de experiência, as maçãs já estavam adiantadas naquele cesto. Eu peguei, coloquei o palito, glacei, decorei as maçãs e nós entregamos. Nesse dia, nessa encomenda, sobraram algumas maçãs. Nós fizemos algumas maçãs a mais e ela deixou
A maçã, inclusive, até colocou na geladeira lá, porque tinha sobrado para poder consumir tudo. Nós sempre gostamos de maçãs do amor, maçãs decoradas, e aí a gente foi consumir. E ela depois me ligou, falou assim: Chi, que coisa engraçada, eu mordi, eu peguei a maçã logo no outro dia, era para ela durar muito mais, e na hora que eu mordi, a maçã estava toda mofada por dentro. Eu falei, meu Deus, o que pode ter acontecido? E eu comecei a analisar o que poderia ter acontecido. E pensando, falei assim, puxa vida, a maçã, ela foi bem lavada, eu segui os padrões de manipulação, fiz como faz das outras vezes e comecei a seguir esses padrões e analisar e pensar, até que eu cheguei no cesto. A única coisa que eu tinha feito diferente naquela encomenda foi o cesto dela, foi o adiantamento da higienização das maçãs e eu coloquei no cesto. E quando a gente chegou para poder cheirar aquele cesto, embora visivelmente a gente tenha limpado ele, e visivelmente aquele cesto estava limpo, ele poderia ter tido ali, ter começado um mofo ali entre aqueles trançadinhos, né, do cesto ali, algum mofo, algum fungo, que isso passou diretamente para a maçã. E assim, quando eu fiz aquele bloqueio com o chocolate, porque a gente tampa, né, a gente veda a fruta quando a gente coloca ali, dá aquela glaçada e passa o chocolate. O fungo se proliferou ali muito rapidamente. E fungo é assim, né, um mofo. Ele prolifera muito rápido e como ele estava ali dentro, e era uma fruta, ele mofou rápido. Então, essa experiência me ensinou muito. A gente não pode colocar as maçãs em cestos e muito menos higienizá-las antes. Então foi um erro, eu vacilei aí e quebrei um padrão de produção pensando em adiantar. E é onde que a gente se pega muito, cheia de boas intenções, às vezes a gente quebra um dos padrões, em algum momento a gente deixa de fazer alguma coisa que sai fora do nosso método de trabalho, que sai fora da nossa manipulação, e isso pode acarretar problemas sérios. Então, é importante fazer o teste e seguir esses padrões. E eu fui chegando a essa conclusão ao longo de 8 anos de produção intensa, trabalhando com vários doces e analisando sempre quando acontecia algum problema ou quando eu precisava estender, precisava de mais tempo de produção, fazendo novos testes, adaptando os meus recheios. Não quer dizer que de repente uma trufa ela tem uma durabilidade e eu resolvi, não tem aquele recheio, então a gente tem que ficar ligado, não tem, o recheio aqui acabou, faz do outro. Mas aí a gente não parou para pensar que o outro recheio que eu coloquei dura menos do que esse que eu estava usando. E tudo muito rápido, no automático, para poder resolver, tentando salvar a produção, a gente acaba vacilando, dando esses vacilos aí, e isso acarreta alguns problemas e influencia, sim, na durabilidade. Vamos falar então aqui dos benefícios da durabilidade. Shirley, que trabalhão fazer isso. Eu não sabia. É muito mais fácil te perguntar quanto tempo que dura sua trufa, quanto tempo que dura a maçã, ou fazer o curso e vir lá, tempo de duração, né? E é muito mais fácil. Eu tenho que observar isso aqui e eu aprofundei bastante nesses pontos para vocês sentirem o quanto isso é importante e o quanto vários fatores vão influenciar nessa durabilidade. Mas o primeiro benefício, estabeleceu isso aqui, colocou o doce no cardápio, acabou. É só seguir os padrões.
É só não quebrar as regras, porque vem o maior benefício de todos. Eu vou começar por ele, a segurança. Você tem uma encomenda imensa e aí você precisa de mais tempo para produzir essa encomenda. E você sabe que o seu doce dura 3 dias. Gente, tem preço você começar a produzir o seu doce 3 dias antes, fazer esses adiantamentos e entregar ele com segurança para o seu cliente, sem ter, ai, deixa eu ver aqui se estragou, deixa eu ver se ainda tá bom. Isso não é assim que a coisa funciona. Imagine você ter 1000 trufas para poder entregar aí para o seu cliente e quase na hora de entregar você vai lá e quebra uma trufa e vê, deixa eu ver se ele ainda tá legal. E se não tiver? Vai mudar o quê? Então, você não precisa nem fazer e nem olhar isso. Se você seguiu tudo direitinho, já fez a sua durabilidade, já testou, você vai trabalhar com segurança no prazo, né? Então, o outro ponto é o prazo de produção, né? Que é um outro benefício. Você vai saber quantos dias você pode produzir aquele doce. Você vai conseguir organizar melhor a sua produção. Você não vai ficar desesperado, você não vai precisar trabalhar de madrugada, porque você sabe que você tem 2 dias para fazer aquele doce. Você faz um comparativo no seu cardápio, no seu pedido, e você sabe que tal doce você tem que fazer no dia. Tal doce você tem que fazer na véspera e tal doce você pode começar segunda-feira. Por quê? Porque a durabilidade do seu doce, ela já foi testada e ela já está assegurada de que você pode produzir esses dias e entregar para o seu cliente. E quando o cliente te questionar alguma coisa, você tem autoridade para falar, pode comer, pode experimentar, o doce dura mais. Negociação. Vou colocar isso aqui também para vocês, ó. Negociação é um benefício. Cliente, Shirley, eu tenho um batizado que vai acontecer como geralmente acontece aos domingos, vai acontecer no domingo, mas é em outra cidade. E eu vou sair daqui quinta-feira. Tem como? Eu posso levar? Aí, se você não tem essa segurança, se você não conhece a durabilidade do seu doce, se você está trabalhando de acordo com a durabilidade lá de outra confeiteira ou uma informação que eles te passaram e você nem sabe qual que é o recheio, qual que é a base, o que tem naquele doce lá e está seguindo aquela durabilidade, você vai falar assim com o cliente, sei não, viu? Quinta-feira... eu vou ter que fazer na quinta, você vai pegar quinta à noite, aí a cliente, não, eu vou sair daqui na parte da tarde, eu sei, de manhã, vou fazer quinta de manhã, até na hora do almoço, para te entregar, para você sair à tarde. Tem jeito não, viu? Vai estragar o doce. E aí, o que acontece na negociação? Você perde o pedido. Agora, se você já fez isso aqui e você vai falar com a cliente, olha, tem jeito sim, porém nós vamos direcionar o seu pedido para doces que têm uma durabilidade maior. E aí você vai colocar os doces, inclusive, que você tem prazo para produzir, para você não ter que ficar fazendo ali na quinta-feira cedo para entregar correndo para ela na hora do almoço e ainda rezando, pedindo para Deus para o doce não azedar. Esse doce tem que chegar lá, beleza? Ai, meu Deus, será que deu certo? Aí na segunda-feira você liga, e aí, deu certinho? Então, gente, não dá para trabalhar assim. Então, um dos benefícios de se fazer uma boa durabilidade, de entender e saber como que o seu doce vai reagir, é a negociação também. Trabalhar com segurança, ter prazo para produzir e melhorar a negociação. E fechando nessa negociação aqui, tem tudo a ver, vai influenciar diretamente na sua lucratividade. Se você trabalha com segurança, você
produz mais. Se você produz mais, você lucra mais, você fatura mais. E se você tem mais prazo de produção, você vai produzir muito mais. E a respeito da negociação, com toda essa segurança, você vai conseguir estar negociando e estar pegando as encomendas em que seu cliente precisar abrir exceções e precisar de um prazo, precisar pegar a sua encomenda com mais tempo. Essa foi a nossa aula de durabilidade. Com base em todas essas informações, é você que vai dominar aí sobre os seus doces e acabou a insegurança, né? Não são eles mais que vão te dominar e que vai te deixar aí tremendo insegura na hora de produzir e de entregar os seus doces para o cliente. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso e estava aí pensando que isso aqui não envolve a confeitaria, e sim só decoração de doces, né? Por isso eu preparei essa aula para você e eu espero que agregue muito valor aí, que faça diferença, que a partir de agora você trabalhe sim com mais segurança e produza mais, sabendo que o seu doce vai durar mais. E também um dos maiores benefícios, você pode fazer adaptações quando assim você descobrir que o seu doce não dura tanto, quando assim você sentir a necessidade de estar com um doce com maior durabilidade. Grande beijo para vocês e até a próxima aula.